Acho que o próximo grupo agora é o grupo do Isaac, né? Não sei se ele tá por aí ou Isso, ele caiu. professor. Estou por aqui. Opa, beleza. Pode começar, Isaac. Ah, ok. Deixa eu só colocar aqui minha apresentação, pessoal. Deixa eu ver aqui para chegar. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Sim, Então, pessoal, agradeço a oportunidade de estar aqui e dos ensinamentos realmente que a gente teve na Hacker House. Eu vou falar um pouco mais sobre o Learning Chain de um ponto, de um aspecto mesmo, trazendo um pouco mais sobre a ideia mesmo. Então, a gente realmente está falando aí de uma plataforma. Deixa eu só retornar aqui para a tela. É que eu acabei não estou conseguindo enxergar. Tá bom, pessoal. Então, retomando um pouco da ideia sobre o Learn Chain, né? A gente está falando de uma plataforma que consegue trazer principalmente essa nova proposta envolvendo a organização da economia de saber, né? Tenta trazer toda uma organização no qual eu vou trazer um pouco de toda essa problemática, mas no fim das contas a gente está falando dessa jornada de pensar a educação, de pensar realmente a pesquisa e como é que a gente conseguiria trazer esses frutos realmente para uma plataforma que pudesse trazer ali, principalmente para os seus criadores de conteúdo, os seus pontos principais e trazer uma recompensa principal ali para quem está criando. Mas qual o problema exatamente? Qual o desafio, né? Nós temos ali um controle muito centralizado em relação aos ativos de conhecimento que a gente tem distribuídos através da internet, através dos espaços que a gente acessa. Pensa, por exemplo, no YouTube, pensa, por exemplo, em diversas outras plataformas, os quais você produz conhecimento, coloca conhecimento ali dentro, as pessoas consomem conhecimento, mas como funciona exatamente o modelo de remuneração, de distribuição dessa recompensa a partir daquilo que você está criando, né? E de um ponto de vista, assim, quando a gente pensa na ciência, como é que eu estou compartilhando e organizando esses ativos científicos? Porque, no fim das contas, a pesquisa, no fim das contas, são diversos aspectos importantes os quais a gente está expondo e colocando na internet, que podem ser utilizados, reutilizados de formas que a gente até não tem muita noção do que pode acontecer, né? Então, quando a gente insere o contexto da blockchain, insere realmente outros aspectos, principalmente trazendo a Secret Network e o Abacus, nós temos aí princípios voltados para personalização, principalmente em termos de segurança, de confiabilidade e de privacidade como um todo, né? Então, falta de transparência. Nós temos ali uma plataforma o qual ela pode te entregar assim, os mais diversos tipos de questões e de modelo de rentabilidade, só que você não tem controle sobre isso e a própria privacidade comprometida também, porque, enfim, elas captam o tempo inteiro informações sobre vocês. A solução que a gente propõe envolve realmente todo esse contexto da blockchain inserida e sendo controlada através dessa API, que nos ajuda muito nessa organização de todas essas possibilidades, que é o Abacus. Então, através dessa ideia de privacidade personalizável, né, no qual nós temos a Secret Network e todos as suas estratégias, né, e o próprio Abacus também para organizar tudo isso, nós temos essa possibilidade de colocar esse ativo com algumas opções na qual eu posso destinar ele como um ativo que tem determinadas metadados ou até as suas informações amostra ou não, ou se você precisa de algum tipo de permissionamento para poder acessar aquele ativo. Então, isso é bem interessante. A própria ideia de tokenização de conteúdo, que é o ponto principal, que envolve essa parte envolvendo os tokens intransferíveis ou o acesso baseado em token, quando a gente está falando desse modelo de monetização. Eu vou explicar um pouquinho mais. E a própria ideia de ciência descentralizada, né? Como vocês vão ver, o próprio LangChain nasce a partir desse pressuposto, desse ponto da ciência descentralizada. Então, nós temos aí a privacidade em primeiro lugar, trazendo criptografia, controle total e confiança ampliada, tudo isso voltado realmente para o ambiente da plataforma, mas ao mesmo tempo voltado para a ideia como um todo, de lançamento e de compartilhamento de conhecimento como um todo. Nós temos o ponto principal da plataforma, que envolve realmente aí, obviamente, a privacidade é um ponto super importante, mas a tokenização de conteúdo, que é essa forma de monetização, que é algo também que é fundamental. Então, nós podemos ter os ativos ali como tokens intransferíveis, tá? Ou com acesso baseado em token. Então, token transferível, eu teria ali aquele ativo como sendo meu. Eu realmente comprei
ativo como um todo. Então, eu tenho um livro ali disponibilizado, ou então eu tenho um artigo que foi disponibilizado, e, obviamente, a partir das regras de distribuição de direitos autorais, eu sou o dono daquele ativo que foi distribuído através daquele marketplace. Ou acesso baseado em token, no qual eu compro um acesso para de fato, acessar aquele conteúdo, né? Então, esses seriam os dois modelos que a gente estaria considerando que fariam mais sentido no contexto da plataforma. Do ponto de vista de ciência descentralizada com a LangChain, a gente está falando de uma plataforma que já nasce dentro dessa questão do compartilhamento descentralizado e do conhecimento imutável também, porque pensa se a gente tem realmente marketplaces no qual a gente tem conteúdo científico sendo disponibilizado, rastreabilizado, com confiabilidade. Pensa assim, no qual a gente conseguiria trazer uma força muito grande assim, para a forma com que a gente contribui e espalha todo esse conhecimento, trazendo realmente reconhecimento e compensação para os cientistas, para os pesquisadores que de fato gostariam de desenvolver aquilo, né? E aí, compensação justa e transparente, trazendo criação de conteúdos, próprios smart contracts, a própria ideia de recompensa imediata, pensando nesse contexto, e a infraestrutura que envolve o IPFS, o Abacus, a Secret Network como um todo, tá? E a nível de roteiro de implementação, que o One envolvia mais essa parte de pesquisa e desenvolvimento, o que o Two agora a gente está no desenvolvimento do MVP, realmente finalizando essas construções com as APIs, e principalmente de interface de usuário, e o que o 3 a gente vai entrar mais voltado para esse grupo de teste, de refinamento, de preparação para um possível lançamento aí ainda esse ano, tá? E a nível de resultados, só gostaria de trazer essa informação para vocês. A gente já tem alguns instrumentos científicos já publicados, inclusive no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, foi agora em 2024. Então, a gente tem DeSci desde a concepção até, de fato, a implantação. Depois vocês podem acessar aqui para dar uma olhada na publicação e no artigo que a gente fez em relação a isso, tá? Então, aqui só algumas informações de como você pode fazer. E só partindo aqui para o MVP simples, tá? O qual eu já tinha até mostrado anteriormente. Entretanto, deixa eu só sair aqui, gente. Mas só para trazer um pouco, esse é o protótipo mesmo de como a gente consegue fazer essa conexão com a carteira de fato. E deixa eu só dar um F5 aqui. Como eu posso fazer essa conexão com a carteira no qual ele já se conectou aqui e desbloquear de fato um conteúdo no qual ele vai carregar e vai, de fato, se eu possuo acesso àquele conteúdo, ele vai me trazer essa possibilidade de assistir aquilo, né? E eu comecei a desenvolver toda a parte envolvendo a interface de usuário, só que está dando um pouquinho assim, de trabalho até finalizar, mas o que eu gostaria de apresentar para vocês e trazer como ponto principal é a forma com que a gente pode colocar, né? Então, eu posso fazer upload de qualquer asset, ele vai ter lá o status lá embaixo também de atualização de conteúdo em tempo real, tanto para o IPFS, quanto utilizando também as conexões com o IPLD, mas a gente vai ter o título, a descrição, toda a parte de tagging, mas o ponto principal aqui, que envolve não somente a privacidade desse aspecto aqui, o qual a gente pode selecionar, né? Se é público, se é não listado ou se é privado, mas que ao mesmo tempo a gente pode selecionar ou não se esses metadados, né, são privados ou não. Mas o ponto principal de tokenização, como é que vai ser essa organização? Se vai ser um token não transferível ou se vai ser um acesso baseado em token, né? O qual a gente também pode definir quais serão as questões e todos os pontos de compensação o qual a gente vai organizar por aqui, né? Toda a parte de metadados, o qual a gente pode selecionar e qual vai ser esse tipo de privacidade e a organização desse histórico descentralizado também, quando a gente está falando desse upload dessas informações, tá? Então, peço perdão por passar um pouco do horário, mas é o que eu gostaria de falar para vocês hoje, tá? Agradeço bastante aí todas essas sessões de mentoria que ajudaram bastante a amadurecer a ideia, inclusive a realizar essa publicação também, o qual a gente conseguiu fazer isso com sucesso. Obrigado, Isaac.